Vamos então dar início à resolução do conjunto de exercícios Aplique o que aprendi da página 24 e vamos começar pelo exercício número 1, onde vamos analisar o enquadramento da soma de dois números. O enunciado é então o seguinte: enquadra cada uma das seguintes expressões por números racionais com um erro inferior a 0,2. Temos aqui várias alíneas, vamos resolvê-las sequencialmente. Neste caso, vamos recorrer a uma calculadora para o cálculo aproximado de cada uma destas parcelas. Na linha A temos então raiz quadrada de 3 mais 1/3. E se nos recordarmos, na tarefa número 5, no ponto 1, verificamos, sem utilizar uma calculadora, e portanto desconhecendo o valor aproximado de raiz quadrada de 3, o enquadramento deste valor por números racionais, com um erro inferior também a 2 décimas. E nessa resolução verificamos então que raiz quadrada de 3 estava enquadrada entre 8 quintos e 9 quintos, ou seja, entre 1,6 e 1,8. Recordamos que estas metodologias foram aplicadas porque nós não estávamos a utilizar o recurso à calculadora para verificarmos o valor aproximado de raiz quadrada de 3. Então chegamos à conclusão que o valor aproximado de raiz quadrada de 3 seria um valor que pertenceria a este intervalo 1,6 a 1,8, abertos nos extremos, o que conduziria a erros de 0,132 e 0,068, cuja soma corresponde exatamente à amplitude do intervalo, que é de 0,2. E como verificamos, nessa aproximação, o erro máximo seria 0,132, portanto inferior a 2 décimas. No entanto, se recorrermos a uma calculadora, podemos saber o valor aproximado de raiz quadrada de 3. É uma dízima infinita não periódica, neste caso 1,732 por aí adiante. E neste caso vamos fazer então o enquadramento de raiz quadrada de 3 partindo do conhecimento deste valor aproximado. Como nós devemos utilizar um erro inferior a 2 décimas, vamos considerar na raiz quadrada de 3 apenas uma casa decimal, ou seja, 1,7. O que significa que o valor de raiz quadrada de 3 variará entre 1,7 e 1,8. Dado que, como podemos verificar aqui, 1,73 está entre 1,70 e 1,80. Com estes intervalos de variação, podemos constatar que o erro máximo é 0,068, inferior às tais 2 décimas que nós pretendemos, mas também inferior ao erro máximo que nós obtivemos quando partimos do enquadramento sem o conhecimento aproximado do valor de raiz quadrada de 3. Portanto, podemos concluir desde já que quando queremos aproximar um determinado número, se tivermos, e neste caso um número irracional, se tivermos conhecimento do seu valor aproximado, nós conseguimos definir um intervalo de variação relativamente ao qual nós vamos procurar o valor aproximado com uma menor amplitude do que se não recorrermos à calculadora e, portanto, utilizarmos um dos dois métodos que nós abordamos nos problemas anteriores. Vamos então calcular o valor aproximado de raiz quadrada de 3 mais 1/3. Como nós vimos, raiz quadrada de 3 é uma dízima infinita não periódica, é um número irracional, enquanto 1/3 é uma dízima infinita periódica, neste caso de período igual a 3. Sabemos então que raiz quadrada de 3 varia entre 1,7 e 1,8, ou seja, entre 1,70 e 1,80, nós temos aqui 1,73, e 1/3, que é igual a 0,333, varia entre 0,3 e 0,4. Estamos a considerar apenas uma casa decimal, porque o erro deverá ser inferior a 2 décimas, não é? Portanto, consideramos unidade décima, unidade décima, unidade décima e unidade décima. Nós pretendemos calcular o valor aproximado de raiz quadrada de 3 mais 1/3, somando os termos intermédios. Temos então que somar os lados esquerdos das desigualdades e os lados direitos. Fica então 1,7 mais 0,3, que é 2, e 1,8 mais 0,4, que é 2,2.
Podemos então chegar à conclusão que risco quadrado a 3 mais 1/3 variará entre 2 e 2,2. Vamos então passar à linha B. Temos risco quadrado a 3 mais risco quadrado de 5. Sabemos então que risco quadrado de 3 varia entre 1,7 e 1,8. E varia entre 1,7 e 1,8 porque estamos a considerar um erro inferior a 2 décimas, não esqueçamos isso. Risco quadrado de 5, que é igual a 2,236, varia entre 2,2 e 2,3. Então risco quadrado de 3 mais risco quadrado de 5 variará entre 1,7 mais 2,2, que é 3,9, e 1,8 mais 2,3, que é 4,1. Significa que qualquer valor pertencente a este intervalo, excluindo os extremos, 3,9 e 4,1, é um valor aproximado desta soma com um erro inferior a 2 décimas. A linha C, temos 1/7 mais raiz cúbica de 7. Ora, 1/7 é uma dízima infinita periódica, neste caso de período 142,857, enquanto raiz cúbica de 7 é uma dízima infinita não periódica. Portanto, 1/7 varia entre 0,1 e 0,2, ou seja, entre 0,10 e 0,20, temos aqui 0,14, e raiz cúbica de 7 varia entre 1,9 e 2, ou seja, varia entre 1,90 e 2, que são exatamente os extremos para 1,91. Então, somando 1/7 com raiz cúbica de 7, significa que vamos ter que somar 0,1 com 1,9 e 0,2 com 2, de modo a obtermos uma dupla desigualdade equivalente. O que significa então que esta soma 1/7 mais raiz cúbica de 7 será maior que 2 e menor do que 2,2. Significa que qualquer número neste intervalo, excluindo os extremos, é uma aproximação desta soma com um erro inferior a 2 décimas.